Bom, continuando agora, na primeira parte nós falamos da redação, das noções que necessariamente vão trabalhar com os conteúdos que você vai combinar dentro da estrutura da redação. Nesse segundo vídeo nós vamos falar muito mais da parte instrumental da redação, que é o uso da língua portuguesa, como nós podemos utilizá-la na nossa redação e como essas formas de utilização elas têm a ver com o que é exigido na redação do Enem. Bom, o terceiro ponto que eu trago nessa parte é relacionado a vozes da linguagem, que trabalha a distinção entre linguagem pessoal e linguagem impessoal. Nós vamos ver aqui por que uma linguagem ela é exigida e a outra ela não é aconselhada. Bom, linguagem pessoal. Na linguagem pessoal há uma associação muito forte em quem escreveu e o próprio texto. Então fica muito confuso separar um elemento do outro. O texto, quando está numa linguagem pessoal, ele expressa uma subjetividade muito forte, muito íntima do autor, né? E isso dificulta a oportunidade de alguém considerar criticamente, né? Dar a liberdade à pessoa aceitar ou discordar, só porque a linguagem ela está num nível pessoal. Eventuais discordâncias relacionadas, relacionadas a uma ideia pessoal ela pode soar como uma ofensa, né? Porque não se questiona alguém que está falando de algo que é bem íntimo. Tá? Com a linguagem pessoal também, parece que quem está escrevendo, para quem escreveu, está apelando para que alguém aceite a sua opinião. E o uso da linguagem pessoal é caracterizado muito pela utilização de pronomes de primeira pessoa do singular. Em alguns casos também acontece na primeira pessoa do plural, mas nesse caso deve-se utilizar com muita cautela. O uso da linguagem pessoal é proibido, vetado nas redações escolares, porque assim o autor ele acaba ocupando um lugar próprio do texto, que é quem deve ser avaliado e quem deve ser visto como um instrumento, né, um objeto que vai servir de avaliação. Nós temos a linguagem impessoal. A linguagem pessoal permite que o texto se dissocie do seu autor, dando a ele mais destaque possível. Quanto maior destaque, maior atenção de quem vai corrigir, né, o seu texto. Então, o seu texto vai acabar fazendo todo o papel que precisa ser feito. E o objeto da avaliação não é mais a subjetividade do autor, passa a ser a própria redação, que acaba cumprindo seu papel de abordar um tema e compor uma sequência de raciocínio. É isso que está sendo avaliado. Não se é uma opinião A ou se é uma opinião B, mas é como essa sequência foi construída, que vai levar o leitor a refletir, compreender o ponto de vista do autor ou até, quem sabe, aceitar a opinião de quem escreveu. Então, como nós podemos construir a linguagem pessoal? Bom, a gente pode utilizar diferentes aprendizados que a gente já teve nas séries anteriores na escola. Generalizar o sujeito, colocando no plural, uma maneira, uma estratégia de transferir, de esvaziar um pouco essa pessoalidade, aumentando a impessoalidade, o valor do seu texto. Ocultar o agente, que é aquele elemento da oração que faz a ação. Se for o sujeito, né, é uma voz ativa. Se não for o sujeito, se o sujeito estiver sofrendo, está na voz passiva. Se você ocultar o agente, permite que o texto fique mais impessoal. Uso gramatical do sujeito indeterminado. É para isso que serve o sujeito indeterminado muitas vezes. Para você, no texto, dar um caráter mais impessoal do seu texto. Uso do agente inanimado, inserindo o agente com uma forma mais coletiva, né? E o uso da voz passiva, que é algo que a gente aprendeu, né? Acha que é desnecessário, mas que na verdade ela permite que
o sujeito, o autor, né, o agente, ele seja transferido para o final da oração, dando mais enfoque a quem sofre a ação, que no caso não é a quem escreveu o texto. Vamos então para essa terceira etapa. Vou mostrar para vocês um quadro como que diferentes conteúdos podem ser trabalhados também em diferentes formas de linguagem. Então, por exemplo, tem um fato aqui que eu posso trabalhar das duas maneiras, tanto na linguagem pessoal quanto na linguagem impessoal. Então, por exemplo, eu tenho notado que as fake news é um dos fenômenos mais discutidos sobre o uso das redes sociais. Nesse caso aqui, parece uma competição entre o fato e a própria pessoa. Então, aqui, a primeira pessoa, quem está falando, quem está escrevendo, ocupa um lugar próprio do conteúdo, do texto, que é o fato, que é o objeto da avaliação. Como é que a gente consegue o efeito contrário? Como é que a gente consegue essa linguagem impessoal? É só você tirar a primeira pessoa do singular. Fake news é um dos fenômenos mais discutidos sobre o uso das redes sociais. Quando eu lanço o foco no conteúdo, quando eu lanço foco só no fato, isso valoriza o meu texto, tá? Quando eu entro no texto, desvaloriza o meu texto. Vamos olhar a opinião. Eu acho que a propagação de notícias falsas tem extrapolado o direito de liberdade de expressão. Quando uma pessoa vai corrigir uma sentença como essa, vai parecer que a pessoa está se sentindo muito insegura, porque isso vem próprio dela, parece que é uma coisa íntima, fica difícil, né? É quase que pedindo, por favor, aceite a minha opinião. Na verdade, o que o avaliador quer é não se você concorda, se vai falar o que ele pensa, é se você vai conseguir valorizar o seu texto. E você vai valorizar como? Tirando a primeira pessoa do singular e focando apenas na opinião. A propagação de notícias falsas tem extrapolado o direito de liberdade de expressão. Então, o uso da linguagem pessoal é totalmente proibido nas redações por este motivo, apenas sendo possível a utilização da linguagem impessoal. Bom, a gente já está chegando ao final da aula e a gente vai falar mais sobre a instrumentalidade da língua portuguesa, tá certo? Principalmente na distinção entre a linguagem formal e a linguagem informal. Bom, entende-se que a língua portuguesa ela é um instrumento para a comunicação dentro de uma prova. Bom, a língua portuguesa ela pode ser usada na sua modalidade formal. O que quer dizer uma linguagem formal? É uma língua que é utilizada dentro de uma forma padrão, ou seja, determinada para que ela seja utilizada em determinados momentos. É usada para a comunicação entre pessoas que têm pouca ou nenhuma intimidade entre si. Pode perceber que quanto maior a distância, quanto menor a intimidade, maior a formalidade da língua. Isso acontece em todos os momentos da nossa vida. Não é diferente na prova. Quando você está se comunicando com alguém que vai corrigir sua prova, é uma pessoa que você não conhece, e então provavelmente, certamente você tem que utilizar a linguagem formal. Qual a linguagem formal? Ela é tão difícil, tão problemática, mas por que ela é utilizada na prova? Ela é utilizada para poder garantir que ambos os interlocutores, tanto o autor quanto o leitor, vão ter a garantia de que eles vão utilizar o mesmo código, uma mesma linguagem, para se compreenderem suficientemente. Entende-se que tanto que aquele que está escrevendo quanto aquele que vai ler e corrigir passaram, né, um período na vida deles na escola. E na escola aprende-se a única língua que ensina é a língua formal, a língua portuguesa na sua modalidade formal. Também com a linguagem formal, como a linguagem formal é a variação do idioma que é convencionado, determinado para ser seguido por uma nação, por um grupo, então as avaliações dão muita importância a essa forma de falar e escrever, porque as avaliações elas querem medir qual é o grau de conhecimento que aquele sujeito tem ao longo da sua vida escolar, com o objetivo de provar se a pessoa tem condições linguísticas básicas para uma comunicação real.
São condições essas que são descritas, prescritas, estruturadas para que elas possam ser utilizadas. Necessárias para que desenvolva outras competências cognitivas. Quais são elas? Compreender conceitos, selecionar as informações apresentadas, aplicar essas informações numa situação concreta de comunicação escrita e fazer proposições individuais relevantes. Já a linguagem informal é aquela que não é exigida ou até mesmo ela é desconsiderada das redações por o seguinte motivo: a linguagem ela não é padronizada, né? Ela pode ser utilizada de diferentes formas dependendo da pessoa, dependendo de cada grupo social. Se for possível utilizar é, a linguagem informal, nós podemos reduzir a possibilidade de compreensão entre os interlocutores. Essa linguagem informal ela é caracterizada para a comunicação com alguém em que se tem certa ou muita intimidade, coisa que não é tão considerada na hora da redação. Ou seja, quem escreve não pressupõe quem seja quem está lendo. E nessa intimidade permite-se variações que sejam bem aceitas para aquele momento, pois aquelas pessoas se identificam e se pertencem no mesmo grupo do interlocutor. Às vezes, um encontro, alguma situação muito descontraída, até mesmo íntima, né, coisa que não existe na redação. Se nós também falarmos sobre linguagem formal, vamos perceber que existem inúmeras variações de fala que fogem quase sempre às regras padronizadas do uso do idioma, principalmente essa forma padronizada ensinada nas escolas. E por fim, ela é inviável a adoção, a possibilidade do uso da linguagem informal, porque pode até mostrar uma variação linguística própria, né, inviabilizando a comunicação, né, pois a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está lendo, pode não compreender por um simples motivo: ela não pertence à mesma classe social, né, ao mesmo grupo social, seja ela por idade, seja ela por situação econômica, por gênero, enfim. Se isso acontecer, a comunicação se torna inviável, o código entre os dois se torna diferente. Para finalizar, eu trago aqui a quarta e a última etapa. Então, vou dar um exemplo de um fato utilizando a linguagem formal. A propagação de notícias falsas se caracteriza muito mais pelo mau uso das redes sociais do que um crime contra a liberdade de expressão. Quem não entender essa frase é porque não teve uma vida escolar, não teve um aprendizado escolarizado. Então, é por isso que o Enem é um exame nacional, porque as pessoas têm que conhecer essa educação formal, esse conhecimento formal que é ensinado nas escolas. É por isso que o resultado do exame ele é considerado. Agora vamos falar a mesma coisa de uma maneira informal. Não tem nada a ver dizer por aí que essa tal de fake news é um erro. Então, parece que a pessoa não está demonstrando que passou pela escola. Está querendo mostrar, até dar uma opinião, mas trazendo consigo até mesmo a sua personalidade, as suas características. E não trazendo consigo um valor que ela aprendeu na escola, porque é uma forma própria de se expressar. Bom, galera, espero que todos tenham entendido essa matéria que acabou sendo grande, mas é muito importante a gente considerar, porque é muita informação, mas na prática ela não tem tanta, ela não envolve um trabalho extenso, apenas um título de informação. Tem os exercícios, tentem aí fixar os exercícios que vão à parte a essa aula lá na plataforma. E qualquer dúvida, procurem a Roberta para poder tirar as suas dúvidas, tá bom, gente? Um abraço a todos
Boa aula para vocês, bons estudos. E se possível, dá um likezinho aí, tá bom? Um abraço.